Bom dia a todos. Represento aqui o Sindileges, que é o sindicato dos servidores desta casa, da Câmara e aqui do TCU. Eu, particularmente, sou servidor do TCU há 21 anos e estava lá no seminário sobre o Pacto Federativo no Rio de Janeiro, na FGV, quando o ministro Paulo Guedes pronunciou essas palavras, né, a respeito dos servidores públicos. E, curiosamente, foi bastante aplaudido pela plateia lá presente, o que me deixou bastante estarrecido, né, com a saúde da nossa população. Nós sabemos que esse governo é um governo radical, é um governo agressivo na forma de se colocar, na forma de falar. E isso tem uma razão, e uma razão muito clara, né? Sempre quem é radical ou agressivo precisa esconder alguma coisa. Esse governo é um governo que não tem planos para o país e isso está muito claro. Isso está muito claro. Ou algum dos senhores aqui viu o nosso ministro da Educação indo a público falar sobre quais são as diretrizes para a educação nacional nos próximos 10, 15 anos. Ou algum dos senhores aqui presenciou o ministro da Saúde indo a público anunciar quais são os investimentos, quais são os planos do governo em relação à área de saúde. E assim, em sucessivas áreas, isso é o que nós temos visto. É um governo muito inteligente, muito preparado, no sentido de criar factoides que desviam a atenção da população, tomam conta do debate público e aquilo que de fato nós temos que discutir não é discutido. E isso me deixa bastante estarrecido, porque, e isso é importante se dizer, senadora, que a população brasileira precisa entender isso. Nós, servidores públicos, nós não somos contra um Estado com contas equilibradas. Nós não somos contra um Estado com uma boa política monetária. Nós não somos contra um serviço público mais eficiente, de melhor qualidade. Nós não somos contra ter os nossos estados e municípios com uma boa saúde financeira. Não somos contra nada disso. Pelo contrário, nós somos extremamente favoráveis. Queremos um Estado com capacidade de investimento. Queremos um Estado capaz de criar, manter boas políticas públicas, sobretudo em favor dos mais necessitados nesse país, e são muitos. Nós, servidores públicos, portanto, somos parceiros nessas ideias. Nós deveríamos, na verdade, ser chamados à mesa, porque se tem alguém nesse país que pode ajudar esse Brasil a se desenvolver, são os servidores públicos. Estão aqui sentados e estão espalhados nesse Brasil afora. Se tem alguém que conhece a necessidade da nossa população e é capaz de defendê-la, essa categoria são os servidores públicos brasileiros. Curiosamente, nesse seminário onde nós estávamos, o ministro Guedes falou ao final, não é? Começou 8h30 da manhã, teve várias falas de servidores públicos, propondo saídas para o país, propondo ajustes fiscais e assim por diante. Ajuste fiscal é necessário? Sim, com certeza. Por que não? Na nossa casa nós fazemos ajustes, não é? Não cortamos aqui, cortamos ali para manter a saúde financeira em dia. E por que não fazer ajuste fiscal? O problema é quando toda a nossa discussão gira em torno de uma planilha. Esse é o nosso problema. E aqui está a crueldade de todo esse debate público que nós estamos tendo no Brasil hoje. Porque, no fundo, como é um governo sem ideias e sem planos para o país, a única saída é discutir números. Nós estamos discutindo números e não ideias para o país. Essa que é a grande verdade da política econômica brasileira. Não é? Aliás, e aqui é onde está o grande problema, porque quem conhece as ideias trazidas pelo ministro Guedes, é bom que se diga isso, aqui no Brasil às vezes acontece isso, né? Muitas coisas que já no mundo, o mundo lá fora já rejeita, porque já foram vencidas lá fora, são trazidas para o Brasil como a última novidade, né, do verão, né?
Essas ideias do ministro Guedes são ideias já muito conhecidas no mundo, surgiram na escola de Chicago nos anos 60, com Milton Friedman, que era um economista aí, que é o grande mentor intelectual do ministro Guedes. São teorias que já foram aplicadas nos Estados Unidos, e quem diz que não deu certo não sou eu, não, e nem os servidores públicos desse Brasil, não, são os próprios americanos. Recentemente saiu um livro escrito pelo Benjamin Appelbaum, em que ele diz claramente que esses economistas vieram com uma ideia de que, com uma promessa, ali nos anos 60, quando os economistas começaram a substituir as outras formações, digamos, na formulação das políticas públicas, e vieram com uma ideia de que o Estado era burocrático demais, tinha que sair do caminho, o mercado era um melhor regulador, e que, em razão disso, os Estados Unidos então teriam um crescimento maior do que o experimentado até então, e o crescimento do bolo faria com que se dividisse em partes maiores para a população. Resultado, entre 1980 e 2010, os americanos, os 20% mais ricos, tiveram aumento na sua expectativa de vida. Já os 20% mais pobres, decréscimo na sua expectativa de vida. Se em 1980 as famílias mais ricas americanas detinham 30% da riqueza americana, em 2010 eles detinham quase 50% da riqueza americana. Ou seja, o Chile, não sei se os senhores sabem, mas foi onde o ministro Guedes fez estágio, né? Logo depois de Chicago. Ele e os famosos Chicago Boys foram para o Chile. No Chile, o sistema de capitalização na previdência deles tirou dinheiro do pobre para dar para o rico. Exatamente o contrário daquilo que ele expõe aqui como propaganda no Brasil. Quem está dizendo isso não sou eu, não. Os senhores vão ao Chile e entrevistem os chilenos. Os velhos chilenos, os idosos chilenos estão sendo criados, estão sendo mantidos pelas famílias, pelos filhos, pelos netos. Essa é a realidade. Essa promessa, porque é isso que está posto no Brasil. Vamos todo mundo apertar os cintos, vamos tirar de todo mundo, porque nós precisamos fazer crescer e depois que crescer nós vamos distribuir para todo mundo. Isto é uma mentira, isto não é verdade. Por trás de tudo isso, existe na verdade uma intenção de empobrecer a sociedade brasileira, de entregar as nossas riquezas na mão de pessoas, sabe lá quem são elas, de cada R$5 que nós temos no Brasil, 4 estão na mão de 4 ou 5 bancos. Essa que é a nossa realidade e ela não vai mudar com essa política econômica. Essa política econômica do Guedes, portanto, ela é ultrapassada. Isso é coisa antiga. O auge dessa política econômica que ele nos traz já aconteceu há 30, 20 anos atrás e não deu certo. Não deu certo. Vejam os senhores que na PEC 186, todo mundo assistiu à entrevista do Guedes à Globo News antes dele assumir o Ministério da Economia. A senhora deve ter assistido. Lá ele disse que atacaria os incentivos fiscais. O ministro gosta muito da OCDE, não é isso? Pois bem, a OCDE e o TCU, lá na casa onde eu trabalho, já disseram inúmeras vezes que esses incentivos fiscais, eles não têm qualquer comprovação de benefício à população. Não há qualquer acompanhamento governamental que diga que esses incentivos se traduzem em benefícios à sociedade brasileira. Pois bem, senhores, como nós estamos muito ricos, né, segundo o ministro, nós precisamos apertar os cintos porque não tem dinheiro. Pois bem, na PEC 186, o ministro Guedes propôs que os incentivos fiscais começassem a ser atacados em 2026. Por que em 2026? Não é urgente? Não era urgente? Nós não estamos precisando de dinheiro? Ou então, por quê? Agora, já para a classe trabalhadora, aí é arroxo atrás de arroxo, é teto, é reforma trabalhista, é isso, é mais aquilo, e sempre vem uma coisa nova. Observem também como esse discurso ele é recorrente, né? Não, agora vem a PEC do teto, vai resolver o nosso problema, aí todo mundo aperta o cinto. Não, agora vem a reforma trabalhista, vai criar um monte de emprego, vai tirar, não tira. Agora vem a reforma da Previdência, vai resolver o problema, não resolve. E assim vai.
E nós vamos nisso até quando? Então é importante que a sociedade entenda que os servidores públicos, nós não somos a favor de um Estado desorganizado, nós não somos a favor, o Braulio aqui demonstrou de maneira brilhante, que essa falácia de que recebemos aumentos 50% acima da inflação, isso é uma loucura, isso é uma mentira. E é típico da estratégia do governo de ir lançando mentiras, enquanto nós vamos nos cansando para tirar essas mentiras do caminho, e enquanto isso vai acontecer nesse processo, vai se trazendo para dentro da sociedade brasileira um ódio contra o servidor público, um ódio contra a nação brasileira, que é injustificado. Eu pergunto hoje aos moradores, para terminar minha fala, hoje eu pergunto aos moradores, aos brasileiros que moram em volta de barragens, se eles se sentem seguros. Eu pergunto isso. Não sei se os senhores sabem disso, mas quando a barragem de Brumadinho caiu, nós tínhamos oito técnicos de segurança, servidores públicos, para administrar 870 barragens no Brasil. Mas aí, segundo a teoria do ministro Guedes, o mercado resolve o problema, não é isso? Muito bem. A Vale pagava milhões de reais para auditorias, para auditores estrangeiros. Né? Resolveu o problema? Evitou que a barragem caísse? Evitou que as outras barragens estivessem na situação que estão? Então eu imagino que agora os moradores, né, a nossa população, deve estar se sentindo muito segura em torno dessas barragens, porque agora, com certeza, a Vale paga milhões para uma série de auditorias estrangeiras. Ora, senhores, a gente sabe que há interesses em contratos, ora, é uma relação comercial, não deixa de ser nunca, né? Vimos o que aconteceu com a Boeing, eu não sei se o senhor sabe, se os senhores sabem, mas o governo americano deu à Boeing a própria fiscalização sobre a sua produção. Nós vimos o que aconteceu aí agora. Então, senhores, não é que nós somos contra o mercado, nós não somos contra as empresas, nós não somos contra o desenvolvimento da indústria nacional, da agricultura, ou de que quer que seja. Nós não somos excludentes, pelo contrário, é a união de forças entre o setor público e a iniciativa privada que faz o Brasil se desenvolver. A discussão está mal posta porque, na verdade, o interesse não é discutir o país, o interesse é discutir um sucesso de uma planilha financeira, que é uma conta de chegada, porque essa é a única bandeira que esse governo tem para a sociedade. Essa é que é a grande verdade. Muito obrigado.